Olá, pessoal! Voltamos agora para falar um pouquinho sobre a colhedora de café K3500 da Jacto. A Jacto tem uma história muito bonita com o café, né? Vocês sabem que foi a Jacto que lançou a primeira colhedora de café do mundo. E quem está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto e sobre esse equipamento é o Paulo Guiral, que é especialista da Jacto. Boa tarde, Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Mona Lisa, e boa tarde a todos que estão assistindo a gente nesse momento. Então, para começar o nosso bate-papo, eu quero que você conta para a gente como começou essa história de desenvolvimento da primeira colhedora de café do mundo. Muito bem, a primeira colhedora de café, ela foi lançada em 1979 e quem inventou essa máquina, quem lançou essa máquina em 79 foi a Jacto. Então foram 7 anos de desenvolvimento, então foi de 1972 a 1979, 7 anos duros de desenvolvimento até que em 79 a gente tivesse essa máquina. Então foi a primeira colhedora de café do Brasil e do mundo, toda com tecnologia nacional feita pela Jacto. Então esse fato, ele mudou muito a história da cafeicultura no Brasil e no mundo, e nesses anos que se passaram, nesses 41 anos, possibilitou que o Brasil fosse o maior produtor e exportador mundial de café. O Brasil já é consolidado o maior produtor e exportador mundial há muito tempo, e isso veio graças ao desenvolvimento dessa colhedora. Então nós da Jacto somos muito felizes em ter participado dessa história que é tão bonita, né? Dessa parte da história do Brasil que é tão bonita, e a gente fica muito feliz e honrado de ter participado desse momento. É uma história que mexe com a gente até se emociona de Com falar, certeza. né? Inclusive Né, o Paulo? Tejon, hoje de manhã, De dando a manhã palestra para a falando. gente, ele falou que participou dessa história É na década verdade. de 70. E eu queria dizer que nesses 41 anos que passaram, desde o lançamento da primeira colhedora, a gente nunca parou de evoluir, nunca parou de melhorar as nossas colhedoras. Até que hoje, 41 anos depois, é da Jacto a colhedora que ainda é referência nesse mercado, que oferece o maior pacote tecnológico, o maior pacote de benefícios, que é a K3500, que justamente nós estamos aqui hoje para falar um pouco dela. Então vamos falar um pouquinho dela? Quais são os benefícios da K3500? Quais os diferenciais que faz ela ser a melhor do mercado hoje, do mundo ainda, né? Muito bem, a gente pode começar falando dos diferenciais dela, seguindo um pouco o caminho que o pé de café e o caminho que o grão vai fazer por dentro dela. Isso é um pouco mais didático para a gente entender. Quem estiver nos assistindo que não conhece muito bem a máquina vai conseguir entender como a máquina funciona, e quem já conhece a colhedora também vai conseguir de uma forma estruturada entender os principais diferenciais. Muito Então, bom. Só lembrando, só um minutinho, Paulo. Lembrando que quem está nos assistindo pelo Facebook ou YouTube, Hot Site, pode fazer sua pergunta. Se tiver alguma dúvida sobre a K3500, manda aqui sua pergunta que o Paulo vai responder para a gente. Você também pode acessar a nossa sala virtual através do Hot Site. Se você não estiver assistindo pelo Hot Site, o endereço está aparecendo aí na sua tela. Tá bom? Vamos lá, Paulo? muito bem, vamos lá. Então, quando a gente olha para a máquina, qual que é o primeiro diferencial que a gente pode presenciar aqui? O porte da máquina. E quando eu falo em porte da máquina, eu estou falando a largura de entrada por onde passa o pé de café, entenda-se essa largura aqui, e a altura do forro dela com relação ao chão. Então essa largura de entrada é 1,5 m, e esse forro com a máquina totalmente levantada, ele pode chegar a 3,5 m, que é a altura útil de colheita dela. Então essas dimensões são as maiores do mercado, o que torna essa máquina de um porte grande. Então ela está preparada para colher desde lavouras mais jovens, que é uma planta pequena que vai passar aqui por dentro com muita facilidade, até as lavouras mais adultas, as lavouras mais robustas, que ainda é uma realidade no parque cafeiro brasileiro. Então é uma máquina preparada para qualquer tipo de lavoura. Então a primeira questão que eu queria pontuar é o porte da máquina. Bom, vamos seguir a jornada, esse caminho da planta, né? A planta vai adentrar a máquina e o primeiro sistema que ela encontra é esse aqui, que são os recolhedores, que são formados por lâminas. O que vai acontecer? O tronco do cafeeiro vai passar aqui dentro e essas lâminas vão se abrindo. E à medida que o tronco vai passando, elas se fecham ao redor do tronco. Por que elas se fecham? Porque a hora que o café for derriçado, ele vai cair aqui por cima e escorrer e vai evitar que ele se perca pelo chão. Então a gente sabe que quanto mais sobrepostas forem essas lâminas, mais ela vai se fechar em torno do tronco do cafeeiro e menos café vai cair para o chão. Mais importante do que isso é o tronco passar alinhado. Então, se o tronco passar desalinhado, eu abro mais a lâmina. Se o tronco passar alinhado, eu abro menos essas lâminas. Então, para a perda de café para o solo,
é muito mais importante que eu tenha recursos para que esse tronco passe perfeitamente alinhado no centro da máquina. Esse é um ponto, alinhamento. Outro ponto para perda de café. A altura desse recolhedor tem que estar o mais próximo possível do solo. Por quê? Para que eu garanta que todos os galhos do meu pé de café passem aqui por cima. Porque se um galho eventualmente for muito baixo e passar aqui por baixo, eu vou perder o café que está nesse galho. Então, duas características importantes. Tronco passando alinhado e isso aqui o mais próximo possível do solo. Em especial, o que a K3500 tem quando eu falo de alinhamento do tronco e essa altura com relação ao solo? O que me garante que o tronco vai passar alinhado aqui? Eu tenho um sistema de câmeras nessa máquina. Aliás, são 6 câmeras nessa máquina que auxiliam a operação dela. Então eu vou falar assim, das 6 para depois falar dessa câmera de alinhamento. Então são 2 câmeras no chassi, nas laterais, que me ajudam a nivelar a máquina nesse sentido. Uma câmera do lado direito que me ajuda a ver a rua de café do outro lado. Uma câmera na traseira que me ajuda a fazer as manobras em marcha ré. Uma câmera no tubo de descarga que vai garantir que a hora que eu for jogar esse café para dentro de uma carreta, eu consiga ver a carreta e não jogue isso fora. E por fim, essa câmera que fica aqui mostrando o tronco do café. Quem estiver operando a máquina vai ver uma imagem do tronco do café passando aqui para ver se ele está alinhado. Então, com isso, ele consegue alinhar o tronco exatamente no meio dessas lâminas e minimizar muito a perda de café que acontece aqui. Muito bem. Falando da altura, né? Essa aqui é uma máquina que tem uma das menores alturas do recolhedor do mercado. Essa distância daqui até o chão, com a máquina totalmente baixada, é 260 milímetros. Então, se eu conseguir trabalhar com a máquina o mais próximo possível do chão, eu vou garantir que a maioria dos galhos passem por cima, eu não perca café, e eu vou garantir também que eu pegue a parte mais fina do tronco. Se eu pego a parte mais fina do tronco, isso aqui abre menos, porque se eu tiver com a máquina muito alta, isso aqui vai abrir muito e o café vai cair para o chão. Então, tudo estrategicamente pensado, né, Paulo? Exato, e isso só falando de perda de café e recolhimento. Porque também tem o coração da máquina, que é o sistema derriçador. Exato, né? O coração da máquina é o sistema que tira o café da planta, né? Que é o sistema derriçador, ou o sistema de varetas, ou hastes, como você queira chamar, que é isso aqui, né? Então esse é o grande coração da máquina, e ele é um sistema que ele é muito, vamos por assim dizer, sensível, né? O que acontece aqui? Por que ele é um sistema que eu digo sensível no sentido de não que é frágil, né? Ele é um sistema complexo, porque ele tem o compromisso de tirar o café da planta com o máximo de desempenho possível, mas ao mesmo tempo ele tem que preservar a planta para a lavoura, para a colheita no ano seguinte. Então ele tem o compromisso de derriçar o fruto, mas ao mesmo tempo manter a planta saudável. Sim. Então ele tem que ser agressivo na medida. Eu quero tirar o grão, mas eu quero permanecer que a minha planta permaneça saudável, né? Tá chegando uma pergunta aqui, ó. Qual é a capacidade da máquina? Capacidade em que sentido? Reservatório, capacidade de rendimento? Se puder detalhar um pouco melhor, fica mais fácil. Reservatório. A capacidade de reservatório dela é de 2.000 litros. E depois, um pouquinho para frente, a hora que a gente chegar lá, eu vou detalhar um pouco de como... Você vai falar um pouquinho sobre isso isso também. O reservatório tá, dela. Então nós vamos chegar nessa parte. Bom, como eu dizia, como esse é um sistema que tem que tirar o café, ele tem várias regulagens, né? O que eu posso regular aqui, né? O tamanho dessa haste, o tamanho da vareta, e aqui a Jato tem até 5 tamanhos de vareta, varia de 500 milímetros a 670. O que mais que eu posso variar? A distância entre esses dois rolos, eles podem se aproximar da planta ou eles podem se afastar da planta. O que mais que eu posso regular aqui? A frequência que essa haste vibra. Então aqui nessa máquina vai de 500 RPM até 1.100 RPM. E eu posso regular o freio, porque quando a planta entra aqui, esse sistema tem que se movimentar assim como se fosse uma catraca. E tem que ser na frequência exata, porque senão dá então, errado. Eu regulo o freio com que eu preciso da força para girar ele dessa forma. Então são todos os recursos que eu tenho para regular a máquina de acordo com a minha planta. Mas isso é comum em todas as colhedoras. O que a K3500 tem de diferente nesse sistema? Bom, toda a parte de potência da máquina, hidráulica e eletrônica, foi concebida para fazer um controle nesse sistema de forma que a vibração não varia ao longo da planta. A gente sabe que numa rua de café as plantas variam. Você tem uma planta mais densa, uma planta que tende a segurar mais o oscilador.
às vezes você tem uma planta que está um pouco menor, que ela foi reposta. Então, se você não tiver um controle muito preciso desse oscilador, à medida que você passa, ele pode perder potência. A hora que você entra para uma planta mais densa, ele pode perder a qualidade de derriça. Então, todo esse sistema de controle nessa máquina foi feito para manter essa vibração constante ao longo da roa de café e não perder a capacidade de retirar os frutos da planta. Outra característica importante é a manutenção. Como esse é um sistema de hastes, é natural que ele seja uma peça de reposição e eventualmente você tem que trocar quando alguma quebra. Aqui nós temos... E a Jacto também oferece esse serviço de manutenção, né? Sim. Então essas hastes, elas E oferece as hastes também originais. Importante detalhar que essas hastes são fabricadas pela Jato, a gente não compra essa haste de um terceiro, então isso é um know-how nosso, essas hastes são fabricadas pela Jacto. E é importante que sejam originais também, porque isso vai impactar depois no resultado final, né, Paulo? Sim, com certeza. Né? Então, qual que é a característica de uma haste? Né? Às vezes a gente fala, o que é uma haste boa? É aquela que dura mais? Também, isso é muito importante. Nós temos testes de laboratório com essas hastes que mostram que elas duram em média até 3 vezes mais do que hastes paralelas que a gente encontra no mercado. Então isso é uma característica importante de haste, mas ela não é a única e não é a principal. O que uma haste dessa tem de tão especial? Ela está intimamente ligada com a capacidade da máquina de derriçar. Então se ela for uma haste que não for construída com material adequado, se ela não for homogênea ao longo do comprimento, ou se ela não for homogênea ao longo da parte radial dela, ela vai vibrar de um jeito que a gente não quer. Que jeito seria esse, né? Então ela pode vibrar bastante e frear, a planta pode vir e segurar ela aqui, então essa ponta fica parada, ela vibra aqui no meio, então são características que a gente não quer. Então mais do que a durabilidade da haste, é importante dizer que o material com que ela é construída e a forma como ela é construída é muito importante para a eficiência de derriça e às vezes o cliente não leva isso em consideração, às vezes ele só olha o preço, ou às vezes ele só olha se a haste vai durar muito ou não, mas a haste está muito ligada à capacidade de derriça da máquina. Por isso que eu queria dizer e reforçar a importância de hastes originais Jacto para poder não só ter uma durabilidade maior, mas também uma eficiência de derriça maior. Um resultado mais eficiente. Antes de você me perguntar da haste, eu estava dizendo da troca, né? Então aqui nós podemos trocar uma flange inteira, ou seja, um colar desse aqui inteiro, eu tiro um colar inteiro, como eu posso trocar uma única haste? Eu posso vir, soltar uma porca dessa aqui, removo a haste e coloco outra. Isso é uma diferencial com relação às outras máquinas do mercado. Bom, esse é o coração da máquina, então. E agora a gente pode ir, talvez, lá para a parte de trás para continuar esse caminho que o... Transportadores? Isso, os transportadores. Vamos lá, então? Pode vir aqui comigo, Eduardo. Ó, tem o pessoal lá do Café no Brasil nos acompanhando, viu, Paulo? Ah, ok. Obrigado, pessoal. Estão mandando um abraço aí. Bom, uma vez que eu derricei o café, bom, ele vai cair nas nossas lâminas que estão fechadas. O café vai cair nessa esteira transportadora. Qual que é a característica dessa esteira transportadora? Aqui é o primeiro sistema de limpeza da máquina. É muito natural que numa colheita de café eu derrice grãos, mas o café é uma planta que também solta folhas, né? Não quer dizer que quando eu estou soltando as folhas eu estou danificando a planta, mas é muito característico que na colheita do café eu derrice grãos e derrice folhas também. Então essa grade ela faz uma primeira limpeza, né? Então os grãos caem por dentro da grade, tem um assoalho, eu vou vir arrastando tudo isso aqui para trás e eventualmente parte das folhas vai ficar aqui por cima. Então esse é um primeiro sistema de separação da máquina. Bom, mas como pode ter muitas folhas aqui, eu posso ter folhas e grãos por cima das folhas que não caiu pela grade. Então isso vai passar aqui para trás e aí eu vou entrar no meu segundo sistema de limpeza que eu chamo de batedor de folhas. Isso aqui fica girando, as folhas passam por aqui, revolvem as folhas, o café que eventualmente estiver por cima vai cair aqui para onde a gente precisa e essas folhas vão ser eliminadas aqui para trás. Então primeiro sistema de limpeza, segundo sistema de limpeza. Esse café ele vai passar por uma rosca que vai encaminhar ele nesse sentido, que são os elevadores. Então a minha ideia é pegar todo o café colhido e levar ele lá para cima da máquina. Muito bem, outra coisa que eu queria pontuar é como os transportadores são importantes no rendimento da máquina. Né? Eu ia te fazer essa pergunta, qual é a relação entre os transportadores e o rendimento da máquina? Muito bem.
Então, quando você olha esse transportador, essa largura que ele é construído, por exemplo, essa largura aqui, e a regulagem que a gente consegue fazer de velocidade nele, né, que tem uma faixa de regulagem, tudo isso foi dimensionado para os picos de produtividade das lavouras brasileiras. Então, tem ano que é menos produtivo e tem ano que é mais produtivo. Então, tudo isso foi dimensionado para os picos de produtividade para a gente não perder rendimento. É muito comum quando você vai ver máquinas a campo, você vê máquinas de outras marcas colhendo muito devagar, por exemplo, a meio quilômetro por hora, enquanto essa aqui pode colher 1,8, 2 km por hora. O que acontece, né? Se o transportador não aguenta aquela carga de café que ele está colhendo, automaticamente você tem que andar com a máquina devagar. Então, essa é a importância do dimensionamento do transportador para você não perder o rendimento da máquina. Vai fazer diferença nessa hora. Chegou uma pergunta aqui. Não, na verdade é o Carlos Henrique Moraes, do Café no Brasil, que está acompanhando a gente aí. Vamos agradecer a audiência dele, né, Paulo? Obrigado, Carlos Henrique. Obrigado. E agora, quais são os outros benefícios dessa máquina? Você já contou para a gente aí o caminho do café. Na verdade, eu vou continuar. Porque tem mais ainda? Tem mais caminho do café, então, tem mais vamos uma terminar. jornada aí. Então, bom, como lá, eu falei, esse café todo sobe por esses transportadores. Parte de folha ou alguma impureza ainda vai subir junto com ele, não é esses dois sistemas que vai fazer a limpeza final, como eu comentei. Então, parte de impureza ainda sobe. Todo esse café vem para a parte esquerda da máquina. Não sei se é melhor a gente dar a volta agora. Vamos dar a volta, que é melhor. Lá, Du. Então, enquanto isso, eu vou fazendo para você uma pergunta do Wesley Vinícius, tá? Muito bem. Ele está perguntando se tem piloto automático e se oferece controle de altura e flutuação da plataforma para a adaptação dos declives do terreno. Sim, a K3500 ela não tem o piloto automático ainda, é uma máquina que é pilotada manualmente, mas ela tem o controle de declividade que ele está falando, é de 20%. Então ela pode ajustar o nivelamento dela em 20% tanto para a direita ou para a esquerda, né? Porque que isso é importante. Você tem plantios em áreas mais declinadas e a planta, numa área declinada, ela cresce para cima. Então é importante que a máquina, na hora que eu for andar nesse terreno inclinado, a máquina se nivele. Então essa é a importância. Então essa máquina é de 20%, tanto para um lado quanto para o outro. Muito bom. Então vamos seguir. Vamos seguir lá no reservatório. Lembrando que você pode fazer sua pergunta e enviar, que o Paulo está aqui para responder. Bom, ali não vai dar para o Eduardo pegar, mas quando o café sobe, ele vai passar pelo terceiro e último sistema de limpeza, que é um extrator. Nada mais é que esse café vai passar por uma peneira e esse extrator é aspirante, vai vir o ar, pegar toda essa impureza. Como o café é mais pesado, o extrator não vai sugar esse café, então vai vir fazer a última limpeza e no final do extrator já sai o café limpo, que vai cair nesse reservatório aqui, que é expansível de 2.000 litros que eu comentei lá no começo. Isso. Deixa eu ver quem foi que fez a pergunta aqui, ó. Tem o nome da pessoa. Wesley Vinícius também, que perguntou sobre a capacidade do reservatório. Então, Wesley, o reservatório, o café vai cair no reservatório de 2.000 litros, que é expansível. Por que ele é expansível? O que eu falo que ele é expansível? Né? Nessa posição ele está com 2.000 litros, mas na condição de transporte, que eu preciso que a máquina tenha uma largura de 3,20 metros para eu conseguir colocá-la em cima de uma prancha e movimentar sem a necessidade de batedor, então para facilitar questões de transporte, eu fecho esse reservatório. Então eu não vou fechar tudo, mas ele fecha e isso fica completamente plano e a máquina fica com 3,20 metros de largura e passa a ter 1.500 litros. Na posição de trabalho, eu abro o reservatório e puxo ele nessa posição ele tem os 2.000 litros. Então a gente fez isso para facilitar o transporte da máquina, né? Uma máquina que não precisa nenhum de setup para transporte, você coloca ela em cima de uma prancha facilmente, faz isso com o reservatório e sai transportando, e na posição de trabalho 2.000 litros. Né? Por fim, o sistema de descarregamento. Né? O que eu faço quando o café está dentro desse reservatório, eu preciso descarregar ele. E aí é o sistema de descarga simultânea. Né? O que é o sistema de descarga simultânea? Todo café que eu colhi, necessariamente ele passa pelo reservatório. Mas eu posso escolher acumular ele no reservatório sem descarregar, como eu posso escolher
ir jogando ele no reservatório e já subir novamente por esse tubo de descarga que se abre e joga ele dentro de uma carreta, né? Então eu tenho essas duas opções, né? Por isso que é a descarga simultânea à colheita. A máquina não para descarregar. Por que esse sistema também traz rendimento para a máquina? Qual que é a melhor condição de operação desse reservatório para eu ter o rendimento da máquina? Evidentemente é colher com uma carreta do lado da máquina e eu vou descarregando. No momento que essa carreta precisa sair porque ela já encheu, até a chegada da outra, ou numa manobra, porque a manobra da máquina é mais rápida, e eu vou comentar depois, né? A manobra da máquina é mais rápida e a carreta vai demorar mais. Então, em todos esses momentos que a carreta não vai estar do lado da máquina, eu fecho ali o tubo de descarga, paro de descarregar e continuo armazenando no reservatório e a máquina continua colhendo. A hora que a carreta se posicionou, eu volto a descarregar normalmente. Então a máquina não para de descarregar, isso confere bastante rendimento à máquina. Esse é o melhor modelo de utilização para um reservatório de descarga simultânea. Paulo, chegaram duas perguntas aqui. O Pois Fernando Amorim, ele quer saber qual a velocidade ideal para que a máquina possa ter uma colheita com maior eficiência. Isso depende muito da lavoura. Eduardo, né? Não, Fernando. Fernando, desculpa. Isso depende muito da lavoura, né? Então vai ter lavouras que você vai conseguir, ou lavoura, ou terreno, vai depender muito. Mas essa máquina aqui, eu ia até comentar mais para frente, mas comento agora, ela está preparada para colher até 2,5 km por hora, 2,5 km por hora. Parece pouco para quem não está acostumado, mas para uma colhedora, que é uma colhedora que a gente chama de especial, que tem o compromisso de deixar a planta viva, ela não vai cortar a planta, essa é uma grande velocidade, né? Então é uma alta velocidade, geralmente as máquinas do mercado, você vê colhendo a 0,9, 1,2 km por hora, essa aqui em condições favoráveis pode chegar até 2,5 km por hora. Muito bom. Tem mais uma pergunta do Paulo Soares. Ele quer saber qual a opinião da Jacto sobre os derriçadores com colares duplos. Derriçador com colar duplo, muito bem. Acho que se a gente for ali na frente, fica mais fácil de explicar. Até para quem não sabe o que é o colar duplo. Esse da Jacto seria o sistema original que nós chamamos de colar simples. O que o mercado chama de colar duplo? Eu vim com mais um colar e entre essa haste e essa colocar mais um jogo de haste. Então praticamente eu estou dobrando o volume de hastes que eu tenho na máquina. Isso funciona? Na verdade isso vai trazer o mesmo rendimento de um colar simples. Porque fisicamente como que o derriçador funciona, né? É por inércia. Então, se eu aumento muito a massa dele, se eu coloco muita vareta, eu aumento a massa dele. Então, ele não tem capacidade de fazer essa vibração na mesma amplitude. O que vai acontecer? Se eu dobro a inércia dele, eu vou reduzir a minha amplitude pela metade. Então, na verdade, quando eu uso um colar duplo, eu vou estar trocando varetas que vibram mais por mais varetas que vibram menos. No saldo é a mesma coisa, nós já fizemos testes comparando essa máquina com máquinas de colares duplos e elas colhem do mesmo jeito. Mas aí, se elas colhem do mesmo jeito, por que você vai escolher um colar duplo se ele tem o dobro de varetas e isso custa caro? Isso representa dinheiro. Então, nós temos possibilidade de ter a máquina com esse tanto de varetas, vibrando mais cada uma delas e tendo a mesma eficiência do que um colar duplo que tem o dobro de varetas. Ok? Ok, muito bom. Vamos seguir? Seguindo. Bom, eu terminei o caminho do café e agora eu ia falar de outros sistemas que também conferem rendimento à máquina, né? Então, vamos voltar lá. Está aqui? Isso, nós terminamos o caminho do café e eu tinha falado da manobra, né? Notem que nós deixamos essa máquina com os pneus dianteiros esterçados para vocês perceberem a capacidade de manobra dela, né? Eu acho que aqui a gente consegue ver melhor. A roda dianteira dela esterça até 85 graus, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, quando essa máquina sai da rua de café, que ela vai manobrar para entrar na próxima rua, se você esterçar desse tanto, praticamente ela gira em cima desse pneu traseiro, reduzindo bastante o raio de giro. Então isso é capacidade de manobra. Então máquina que manobra menos é máquina que vai estar mais tempo disponível colhendo. Então isso também ajuda no rendimento da máquina. Isso pode reduzir em até 40% o tempo de manobra. E ele esterça dessa forma tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui eu gostaria de esclarecer mais um mito com relação a esterçamento, né? Existe um mito no mercado que diz que as máquinas de 3 rodas esterçam mais ou têm capacidade de manobra melhor do que as máquinas de 4 rodas. Isso não é verdade. A capacidade de esterçamento está ligada a duas coisas. A primeira delas, a distância entre eixos,
e segunda delas, a capacidade de esterçamento da roda dianteira. Então, o esterçamento só depende disso. Então, falar que uma máquina de 3 rodas esterça mais é um mito que tem no mercado aí, que a K3500 veio para quebrar esse mito, esterçando quase 90 graus a roda dianteira. Paulo, chegou uma pergunta aqui da agricultura de alta precisão. O Michael está perguntando quanto à agricultura de precisão. A Jacto tem alguma tecnologia embarcada na colhedora? O Michael quer saber a respeito De tecnologia embarcada na K3500. Existe alguma tecnologia embarcada? Certo, a K3500 tem tecnologias embarcadas, mas não estão relacionadas a georreferenciamento ainda. Então, são todas tecnologias de operação que eu mencionei para controlar os sistemas da máquina. Agora, toda a parte de GPS, georreferenciamento ou alguma coisa com relação a monitor de colheita que ele queira saber, ainda não. Esses são sistemas que nós não temos nessa máquina ainda. Tá, muito bom. Seguimos agora? Seguimos. Vamos falar um pouco da cabine, né? Então, aqui nós temos uma cabine ampla, com ar-condicionado. Por que é importante falar ar-condicionado nessa máquina? Porque ar-condicionado aqui em colhedora de café é diferencial. Então, a grande maioria das máquinas do mercado não tem ar-condicionado, tem apenas climatizador. Então, a K3500 tem ar-condicionado. E ela é tão bonita que só de olhar dá vontade de entrar, né? E é por uma questão histórica, né? Como a colheita de café ocorre no inverno, então, geralmente, no passado se acreditava que não precisa de ar-condicionado porque é frio. Mas a gente tem encontrado dias cada vez mais quentes no inverno. Então, por isso que ar-condicionado aqui é um diferencial, é importante ter um ar-condicionado. Então, você tem uma cabine ampla, um monitor com funções integradas, todo com sensível ao toque, ali mesmo você controla as funções da máquina. Um joystick também multifunções, ali você regula a velocidade da máquina de joystick. Botões que você consegue acessar as funções que você opera mais, então está tudo ali ao alcance da mão. Então, essa é a importância da cabine. Toda com segurança, né? A escada de acesso com corrimão aqui, todo atendendo normas de segurança. E cá entre nós, né? Que máquina bonita. Sim, é bastante bonita. Então, ela está com uma nova identidade visual aqui que vocês também podem ver, farol de LED, né? Os faróis todos de LED aumentam o rendimento da máquina em colheitas noturnas, então traz muita visibilidade para a máquina. Ok? Podemos falar agora então do motor, né? De um lado nós temos cabine, desse outro lado nós temos o motor da máquina. O motor que também é super importante. Isso, motor diesel Cummins de 4 cilindros, 132 cavalos. De longe também é o motor mais potente de todas as colhedoras de café. Geralmente a gente encontra máquinas entre 60, 80 até 100 cavalos, aqui 132. Né? Então, o motor todo governado eletronicamente, ele vai se regular a rotação conforme a máquina precisa de potência. Então, não podemos associar que porque ele é mais potente, ele vai consumir mais diesel. Não é isso. Então, é um motor que está pronto para entregar todas essas funções que eu disse, governado eletronicamente, com controle de rotação, e nem por isso vai consumir mais. Então, ele vai se autorregular para entregar somente a potência que a máquina precisa. Falando um pouquinho da transmissão, é uma transmissão 4x4 com controle de tração. Basicamente, explicando a transmissão com controle de tração, que é, se em algum momento do terreno uma roda dessa perdeu o contato com o solo, eu automaticamente vou bloquear essa roda e mandar o óleo hidráulico para as outras 3. Então, isso aí vai garantir que a máquina caminhe em terrenos mais difíceis, esse controle Inclusive, de tração. chegou até uma pergunta aqui, se a máquina travar ou embuchar, tem aviso para o operador? Sim, essa máquina tem uma série de sensores que não só disso, mas como outros sistemas que dão um alerta na cabine para você evitar de continuar um trabalho de uma forma não devida. Então tem uma série. E aliás, o transportador horizontal, como ele é o transportador onde tem o maior volume de sujeira, né, que é aquela primeira colheita, ele é reversível, né? Se em algum momento ele travar, eu consigo reverter a rotação dele para que ele destrave ele facilmente, sem precisar descer da cabine lá e perder um certo tempo. Isso é importante também. Isso é muito importante. Ok aqui? Ok aqui. Aí Você preparou? Eu tenho alguns slides que a gente fez um teste comparativo dessa máquina com alguns concorrentes e eu queria mostrar os principais resultados de desempenho dela, né? E como esses resultados, alguns deles influenciam no retorno financeiro para o cliente, né? O que significa uma eficiência de derriça melhor? O que significa menos perda de café em dinheiro para o agricultor? Eu acho isso super importante, dados comparativos, né? Vamos lá então? Vamos lá então que a gente mostra na separado TV. Aqui já no nosso telão.
Então é só a gente chegar mais e você explicar um pouquinho para a gente, Paulo. Muito bem. Acho que já tá. Posso ficar aqui? Aqui. Tá. O primeiro dado que eu preparei aqui foi a eficiência média de derriça, né? Então, como que a gente interpreta esses gráficos aqui? Então, eu estou comparando a K3500 com o concorrente A, o B e o C. Então, a K3500 conta 3 máquinas aqui do mercado e vamos avaliar a eficiência média de derriça. Como isso foi feito, né? É importante frisar aqui que esses testes foram feitos pela Jato, né? Responsabilidade nossa numa determinada fazenda, numa determinada condição de teste, né? Então, como isso foi feito? Quando eu olho isso aqui, ó, eficiência média de derriça da Jato, 97%. Significa que de todo o fruto que tinha na árvore, em média, eu consegui derriçar 97% desses frutos. Em média, por quê? Porque foram 4 condições de teste. Então, as condições que a gente for olhar em todos os gráficos é sempre assim. Ou eu testei a máquina a 1 km por hora e a 2 km por hora, com a rotação do oscilador a 800 RPM ou com a rotação do oscilador a 1000 RPM. Então, dá essa combinação 4 testes. Então, tudo que a gente olhar para essa, tanto para a Jato quanto para as outras, é uma média desses 4 testes. Primeiro deles, eficiência média de derriça. Jato com 97%, concorrente A com 91,7%, concorrente B 91,5%, concorrente C 78,5% de eficiência de derriça, né? O que são esses números aqui? É quando eu me comparo, por exemplo, Jacto K3500 com o concorrente C, eu derricei 23,6% mais do que ele em média. Então é assim que a gente interpreta. Primeiro deles, o mais importante, eficiência média de derriça, afinal está ligado com o coração da máquina que a gente falou. Segundo deles, a perda de café para o solo. Perda de café para o solo que está muito associado com a abertura das lâminas, com o tronco centralizado, com aquela câmera que consegue alinhar muito bem o tronco. Vamos lá, K3500 em média perde 4,8% do café derriçado. Pode parecer muito, mas não é para uma colhedora dessa característica. A gente percebe que não é muito se comparado às outras, também, né? Então, dos 97% que ela derriçou, em média 4,8% se perdeu para o solo. O concorrente A, 6,1%, o concorrente B, 10,5% e o concorrente C, 6,5%. Então, quando eu me comparo com o concorrente B, eu perdi 54,3% menos café para o solo. Exatamente. Esse café para o solo ele não se perde, o agricultor no final da safra vai vir com uma varredeira e colher tudo isso, mas eventualmente ele vai perder a qualidade de bebida desse café, vai vender num preço mais barato, que eu vou mostrar mais para frente quanto é que dá essa diferença. Ou seja, vai aqui. ter impacto financeiro, Com né? certeza. Terceiro indicador, dano ao fruto. O que é dano ao fruto? Todo esse caminho que o café percorre na máquina que eu mostrei, inevitavelmente vai danificar algum grão, né? Então, o que a gente faz? A gente pega uma amostra lá de quando eu descarreguei o café, peso e vou pesar o que tem de dano ali e calculo isso em porcentagem. O que é café danificado e o que é café inteiro. O que dá de diferença, né? O que deu aqui? Em média, a Jato danificou 3,3% dos grãos, o concorrente A 3,8%, o concorrente B 4,7% e o concorrente C 6%. E mais uma vez aqui, quando eu me comparo com o concorrente C, eu danifiquei 45% menos de dano que ele. Que então, também é um número relevante. É um número relevante. E por fim, impureza, né? Impureza é depois que o café passou lá pelo extrator, que eu falei que ele sai limpo, né? Eu também pego uma amostra e vejo se eventualmente tem alguma impureza. Aqui é 1,1% de impureza em peso, né? De todo o café colhido, 1,1% é impureza. Muito semelhante o comportamento do concorrente A e do concorrente B, não dá para diferenciar isso aqui. Então são limpezas relativamente boas, todos eles. E o concorrente C, nesse caso específico, 2,2%, que também, para ser sincero, não é um número ruim, 2,2%. De qualquer forma, esses são os dados de impureza. Para finalizar, eu trouxe uma análise financeira aqui para o produtor perceber o que me dá de retorno só quando a gente olha eficiência de derriça e perda de café. Vamos olhar só esses dois fatores sem olhar todos os outros benefícios da máquina, né, para a gente fazer um exercício. Bom, então aqui a gente pegou uma área hipotética, vamos imaginar que a gente tem uma propriedade de 100 hectares, né? Pegando uma propriedade de 100 hectares, uma produtividade média de 35 sacas por hectare,
Vamos imaginar que o café que eu colhi com a máquina eu venda a R$500 a saca, mas o café de varrição que eu varri do chão, eu perdi uma certa qualidade de bebida e eu vou vender ele a R$450 a saca. Então esse é o nosso dado que nós estamos simulando. Eventualmente, se eu derricei muito pouco a árvore e sobrou muito fruto na árvore, eu vou fazer um repasse. Esse repasse custa R$500 por hectare. Isso é um dado também de mercado, ele não está muito fora da realidade. E vamos falar que mesmo fazendo um repasse na planta, eu não consigo derriçar 100%, então vai ficar sempre 3% de fruto na árvore. Então esse aqui é o nosso dado que nós vamos simular. E aqui está a performance das nossas máquinas. Então lembra que a K3500, 97% de eficiência de derriça, 4,8% de perda para o chão. Vamos nos comparar com o concorrente C, 78,5% de eficiência de derriça e 6,5% de perda para o chão. O que isso me dá em dinheiro, né? Qual que é o café de varrição que eu vou ter, todo o meu café no chão ao final da minha colheita com a máquina jato, o que eu vou colher do chão? 7,7%, que é os 3% que ficou na árvore, mais os 4,8% de 97%. Isso me dá 268 sacas, que eu vou deixar de vender a R$500 porque eu perdi qualidade de bebida, é um café de chão. Então eu vou vender a 450. Então essa perda aqui, que eu deixei de ganhar R$500 por saco e vou vender a 450, vai me dar isso aqui por 100 hectares por ano, R$13.000. Quanto é que vai dar o concorrente em duas situações, né? Então nota que o concorrente C, ele derriçou 78,5%. Então aqui nós vamos considerar que ele vai fazer um repasse. Então ele derriçou muito pouco, ele vai ter que vir com a máquina e passar de novo. Então o café de varrição dele é o 6,5% que caiu para o chão dos 78,5% que ele derrubou, mais o que ficou na árvore. Então dá 8,1%. Vai dar 280 sacas de café de chão, mais R$50.000 do custo do repasse, porque é R$500 por hectare, ele tem 100 hectares. No total aqui ele perdeu 64 mil. Qual que seria a segunda opção dele? Eu não vou fazer repasse então, vou deixar esse café na planta, só que ele vai cair todo para o chão depois, então eu vou coletar ele do chão. Vai dar 26,6% de café de varrição, 931 sacas, e isso vai representar para ele o que ele deixou de ganhar em 931 sacas, que foi R$50 por saca, R$46.000. Então quando eu comparo essa situação com essas outras duas situações, o que eu tenho de retorno financeiro? A cada 100 hectares por ano. Então, quando eu me comparo com essa situação, são próximo aqui de R$51.000 por ano. Mas eu não tenho 100 hectares, tenho 200. É isso aqui vezes 2. Eu tenho 200 hectares, mas eu quero calcular esse retorno em 5 anos. É isso aqui vezes 10. Então, se eu tenho 200 hectares em 5 anos, eu posso estar falando em até R$500.000 quando eu olho esses dois dados aqui de retorno financeiro. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, como esses parâmetros, tudo isso a gente pode levar para um cálculo financeiro aí para avaliar bem a escolha da nossa máquina, porque não é só preço, né? É preciso que a gente leve isso em consideração para saber o retorno que isso traz para a gente. Muito bom, Paulo, super didático e eu acho que ficou bem claro, né, para o produtor rural que está acompanhando, deu para entender bem. E você também separou um vídeo mostrando, né, a história da Jacto com o café. Isso, é um vídeo curto de 2 minutos que mostra um pouco da história da Jacto aí dentro do café. Vamos chamar esse vídeo, aí você aproveita para tomar uma água, porque falou bastante, né? Tá bom. Mas a gente volta daqui a pouquinho. Para o país que fez história com o café, o pioneirismo da Jacto em desenvolver a primeira colhedora destes grãos ajudou a fazer da cafeicultura a melhor do mundo no presente. A busca pelo progresso contínuo e o desenvolvimento desta máquina revolucionária deixou um legado de inovação que fez da Jacto a empresa parceira do produtor rural que ela é hoje. A mecanização da colheita do café, ela foi um divisor de água, que hoje seria impossível de fazer com colheita só manual, hoje nós fazemos com as colhedeiras da Jacto. Hoje não tem no mercado o que acompanha eles em colhedeira. Coloca um produto acima do que ela já tinha, que era acima do mercado, então ela sempre busca evolução. A evolução tem que trazer produtividade e qualidade. E quando a gente busca qualidade, a gente não volta para trás.
com as colhedoras hoje de café, hoje a gente consegue ter um maior rendimento operacional. Então hoje a lavoura, você consegue uma agilidade na colheita, trazendo assim uma maior eficiência. É da Jacto, a colhedora que mudou o rumo da cafeicultura brasileira. E hoje é da Jacto, a colhedora que é referência neste segmento, trazendo qualidade superior de colheita, com menos perda e maior rendimento. É cuidado e precisão para as lavouras mais jovens. É força e desempenho para as lavouras mais robustas. Tudo o que você precisa para continuar fazendo o futuro da cafeicultura no nosso país. Jacto, servindo a quem faz o futuro. Paulo, chegaram mais duas perguntinhas aqui. A primeira é se essa máquina ela colhe em lavoura nova de café. Muito bem, esse é até mais um mito que existe no mercado. Eu falei de alguns mitos aqui, esse é mais um dele, né? Então tem um mito no mercado que diz que precisa ser máquina mini para colher lavoura nova de café, né? Por que tem esse mito? A máquina mini colhe? Sim, colhe porque a planta é de menor porte, mas o mercado associa muito que precisa ter uma certa delicadeza para colher a lavoura nova. Mas essa delicadeza que precisa, essa precisão, esse cuidado para a lavoura nova, não está associado ao porte da máquina, está associado às regulagens dela. Então, como eu falei, o que precisa para colher uma lavoura nova? Baixar o máximo possível a máquina do solo, porque o recolhedor dela tem que estar o mais baixo possível, porque os galhos dessa lavoura, que ela é mais jovem, ele vai estar mais baixo. Então, eu preciso que todos eles passem por cima daquelas lâminas e cheguem no oscilador. Então, essa é uma grande característica para colher lavoura nova, a máquina passar o mais baixo possível do solo. Outro ponto é a regulagem dos rolos do oscilador. Então, eu preciso pegar aquela regulagem e aproximar eles de acordo com a lavoura. Então, essa máquina também oferece essa regulagem, eu posso fazer essa regulagem. Outra coisa que tem no mercado e que funciona muito bem é aquelas pontas de borracha, aqueles dedinhos de borracha ou de plástico, como vocês queiram. No mercado tem uma série deles. Isso funciona muito bem para a lavoura nova, porque a lavoura nova, o grão vai estar muito próximo ao tronco. E se você deixar que a vareta simplesmente chegue muito perto ali do tronco, ele vai derriçar, mas vai... Esse é o grande medo do cliente, ele vai derriçar, mas vai acabar ocasionando um dano muito grande ao tronco. Então essa pontinha de borracha, ela vai ali, esfrega, derriça esse grão e deixa o tronco sem danos. Então essa é uma grande preocupação e essa ponta de borracha é relativamente barato, pode resolver essa questão. E regular o freio, né, aquele movimento que eu falei que o oscilador tem que fazer junto com a planta, solta isso o máximo possível para evitar dele vir pegar a planta e ir arrastando para trás e regular a velocidade da máquina de acordo com esse freio. Então é perfeitamente possível colher lavouras novas com a K3500 com essa série de regulagens. E o melhor, a K3500 depois vai colher uma lavoura adulta. Se você tem uma máquina mini, ela vai colher só a lavoura nova e depois não vai conseguir colher a lavoura adulta. Então, o ideal seria investir numa K3500 do que na mini. Sim, dependendo do modelo de negócio, você pode ter essa máquina que vai ser versátil, vai colher desde a lavoura nova e vai colher ela no porte que você quer, que segundo o seu modelo de negócio é o mais adequado, vai colher no porte que ela tiver. Dica importante aí para o produtor. Mais uma perguntinha aqui para a gente finalizar. Quais as diferenças da nova versão da K3500 com relação à K3500 original? Muito bem, boa pergunta também. A K3500 ela foi lançada lá em 2015 e no ano passado, em 2019, nós lançamos uma nova versão da K3500. Todos esses benefícios que eu falei aqui servem em grande parte, assim, na maioria da parte serve para as duas. Mas qual que é a diferença mais perceptível entre essa aqui, que é a nova versão, e aquela outra que foi lançada em 2015? A primeira grande diferença é o reservatório. Aquela tem 2 reservatórios de 1.500 litros, um do lado esquerdo e o outro do lado direito, então a capacidade total dela é 3.000 litros, essa aqui é 2.000 litros. A versão anterior de 2015, ela tem essa regulagem dos osciladores que eu disse de forma automática. Então eu tenho todo um sistema para fazer isso automaticamente, enquanto essa aqui faz a mesma regulagem só que manual. Por que nós lançamos essa versão dessa forma? Para poder pegar a K3500, com todo esse pacote tecnológico, como eu mencionei, que é a máquina ainda referência do mercado, fazer algumas modificações e conseguir posicioná-la num preço que seja muito mais atrativo e muito mais acessível a uma maioria de produtores. Então foi isso que a gente fez. A gente preservou boas partes das características. Ela não tem reservatório de 3.000 litros, mas tem de 2.000 litros que é muito vantajoso
né? É muito difícil você ver essa máquina trabalhando em condições que o cliente não tem uma carreta do lado. Então, se ele tem uma carreta do lado trabalhando, 2.000 litros já é um número muito bom. Essa regulagem dos osciladores também não é algo que se faz com muita frequência, e isso pode ser feito manualmente. Então, a gente continua oferecendo essas funções, consegue tirar alguns sistemas da máquina, porque só de eu tirar um reservatório de um lado direito, eu tiro todo o sistema de elevador, eu tiro o sistema de extrator daquele lado de lá. Para regular os osciladores, eu tiro uma parte hidráulica, então tudo isso reflete em custo que a gente consegue, de uma forma que foi muito inovadora, muito inteligente, posicionar essa máquina com todas as características boas dela num preço mais acessível. A gente conseguiu reduzir o preço dessa máquina, em média, em R$170 mil e conseguiu entregar tudo que ela tem num preço menor nessa nova versão. Basicamente é isso. E lembrando que agora, né, essa máquina também está com um bônus especial, então o produtor que está nos assistindo tem a opção de comprar essa máquina ainda hoje, porque ainda dá tempo, agora com bônus especial, esse desconto aí da nossa feira digital. Né, Paulo? É isso mesmo, aproveite essa condição nesses 2 dias para poder fechar um excelente negócio levando uma máquina que é a referência do mercado. Muito bom, Paulo. Muito obrigada pelo bate-papo, foi excelente, deu para a gente entender certinho esse comparativo do final, acho que foi espetacular, deu para o produtor rural entender, né, que é vantajoso investir num equipamento como esse, qual é a importância, né, de investir num equipamento como esse e que realmente é rentável, né? Eu que agradeço, a nossa feira digital está terminando, mas a gente fica aqui à disposição de vocês em qualquer outro canal de atendimento, seja por telefone, pelo site, pelas redes sociais, a gente vai estar sempre à disposição a atender vocês, a tirar dúvidas e estar próximo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Paulo. É isso aí. Nós fechamos aqui a nossa primeira edição da Feira Digital Jacto com você. Então, as nossas lives se encerram por aqui, mas a gente continua nas salas virtuais. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de atendimento, é só chamar a gente no hot site. O endereço está aparecendo aí para você, que os nossos especialistas estão lá para te atender. Nos encontramos em breve, numa próxima oportunidade, aqui, nessa aqui. Nos encontramos em breve, numa próxima oportunidade. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.